E essa parte, como vocês já puderam ver, acho desde a semana passada, está voltada principalmente para a questão da literatura. E para essa semana está reservado, nesse módulo 7, tratarmos sobre a chamada literatura fantástica. Essa literatura fantástica é uma literatura extremamente interessante de a gente estudar, só que antes de a gente começar propriamente a falar sobre esse realismo fantástico, e antes de a gente falar propriamente sobre esse realismo fantástico, é importante a gente entender primeiro o que seja o realismo. É um movimento literário do fim do século XIX. Vocês vão estudá-lo com maior detalhe quando chegarem no terceiro ano, que é quando naquela dentro do cronograma assim, da linha cronológica que a gente segue no estudo da literatura, no terceiro ano, não, minto, no fim do segundo ano, quando a gente vai entrar com o realismo, fim do segundo ano, é isso. No segundo ano pega o romantismo, todas as gerações românticas de poesia e de prosa, e o realismo. Bem, e o que vem a ser esse bendito realismo? É uma linha de pensamento literário segundo a qual a ciência tem um predomínio sobre todas as outras formas de crenças. A ciência é nesse período do fim do século XIX para o início do século XX que começa a surgir uma religião chamada o cientificismo. O cientificismo é a religião da ciência. Somente aquilo que a ciência diz é considerado como objeto de crença e de fé. Não vou entrar, depois, se vocês quiserem, deem uma pesquisada sobre o que é esse cientificismo. Eles se proclamam assim, a religião da ciência, mas quando você vai analisar, há muito mais coisa envolvida nessa religião da ciência do que simplesmente ciência. Bem, mas dentro dessa época do século XIX, surgem algumas coisas extremamente interessantes. Quando eu estou dizendo de extremamente interessantes, vejam, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor sobre se são boas ou se são ruins. Estou dizendo que são só interessantes e nada mais do que isso. Depois eu posso até, mais para frente, emitir algum juízo de valor sobre essas linhas ou essas coisas interessantes que aparecem aí. Bem, vamos a elas. Primeiro, surge o movimento de um francês, eu acho que é francês, Auguste Comte, que é o movimento chamado do positivismo. A palavra positivismo não tem nada a ver com aquele sinal de positivo e negativo. Positivismo são as coisas que são impostas à razão e que a razão não pode não perceber, ou não entender, ou não compreender, ou não aceitar essas verdades como sendo absolutas. E que verdades seriam essas? No caso do que está acontecendo no século XIX, em grande parte, pelo menos aqui conseguiu difundir-se, porque esse século XIX é um século extremamente interessante, é dominado por correntes místicas muito profundas, que são o renascimento da magia, o concílio dos magos, as correntes de religiosidade cristã e neopagãs, todas começando. E, por outro lado, então, de um lado a gente tem essa parte mística, desde magia, neopaganismo e religiosidade cristã, até o outro extremo, que seria o extremo do cientificismo, que aí esse positivismo, essa linha, essa corrente filosófica do positivismo vem a ser o germe, o germe, a semente, germe aqui não no sentido daquele bicho
que faz mal, o germe no sentido de semente. A semente do que vem a ser depois o cientificismo. Auguste Comte defendia, portanto, que a gente só deveria dar ouvido àquelas verdades que são postuladas pela ciência, porque, segundo ele, seriam verdades absolutas e irrefutáveis. Você não as poderia negar. Enquanto que as verdades dadas pelas religiões, quaisquer que fossem elas, ou os dogmas religiosos, talvez Comte estivesse mais pensando numa briga ou numa insurreição contra o pensamento católico, principalmente, que é quem mais tem a questão dos dogmas. O que são os dogmas? São as verdades falado de modo geral. Um dogma é alguma coisa que serve de modelo, mas quando a gente pensa no âmbito religioso, o que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé. Essa verdade de fé é explicada não necessariamente. Por exemplo, entre os cristãos existe o dogma de que Deus é um só, mas são três ao mesmo tempo. De que uma virgem engravidou e deu à luz àquele que seria o redentor da humanidade, e Deus, portanto, ela era ao mesmo tempo mãe de Deus. Isso são dogmas. Como é que você explica isso racionalmente? Não existe um caminho racional, pelo menos absolutamente racional, para explicar alguns dogmas. Existem tentativas. Bem aqui, deixa eu ver. Ali é um livrinho grosso, tem umas 4.000 páginas, que é tentando explicar de uma maneira racional as verdades da fé. É um filósofo católico chamado Tomás de Aquino, que escreve no século XIII, tentando explicar as... 13? Acho que é século XIII, tentando explicar as verdades da fé para os cristãos. E aí o positivismo levanta-se contra tudo isso. Primeira coisa. Segunda coisa, surge o chamado socialismo científico, que era defendido por Marx, Karl Marx e Engels. A sociologia sempre foi ainda não tinha ganhado foros de ciência. Para ser ciência, aí há muita coisa envolvida. O que é que define uma coisa como ciência? E aí é nessa época que as humanidades, que antigamente chamavam humanidades, começam a pleitear, a lutar por serem reconhecidas como ciências humanas. Porque ciência era, em palavras bem simples, era alguma coisa que você pudesse testar e que obtivesse sempre resultados semelhantes. Se você tivesse as mesmas condições, você obteria sempre os mesmos resultados. Se você somar 1 mais 1, vai dar 2, independente de onde você esteja. Se você somar os ângulos internos de um triângulo, vai dar 180 graus, independente de que universo você esteja. Mas, por exemplo, nas ciências humanas, se você pega dois irmãos gêmeos, nascidos no mesmo dia, criados do mesmo jeito, eles estudaram na mesma escola, tiveram os mesmos carinhos dos pais, dos amigos, aí um deles tem sucesso na vida, o outro escolhe uma vida de crime. Para essas ciências, na expressão de ciências exatas, como é que você pode ter uma ciência se você tem todas as condições iguais e você tem dois resultados tão diferentes? Então, por exemplo, é nesse momento que começam essas grandes discussões, entender se isso seria ciência e por que seria ciência. Aí começam a surgir as humanidades, que eram chamadas de humanidades, estudo de gramática, retórica, lógica, filosofia, teologia, todas essas coisas. Embora a teologia se fosse tida como a rainha de todas as ciências, que tudo confluiria para ela, segundo a ótica daquele camaradinha que eu falei aqui, o Tomás de Aquino, a teologia seria o ponto mais alto e todas as ciências confluiriam ou levariam para a teologia. E aí surge, nesse momento, essa sociologia científica, ou essa ciência da sociedade.
Nessa mesma época, portanto, que Marx começa a pensar isso, começa, então, as primeiras ideias de Marx a respeito do que seria o socialismo, que também não vai dar tempo de a gente entrar nesses detalhes aqui, porque espera-se que vocês vejam isso em filosofia e mesmo em literatura lá no segundo. Se vocês forem meus alunos, vocês certamente vão ver isso. Se não forem, eu já não posso garantir que isso seja estudado, porque não faz parte dos livros didáticos. Isso é material que eu trago à parte para poder a gente entender o que se passava na cabeça daqueles camaradas. Quando você pega uma obra do realismo como o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, entender o que se passa na cabeça dos autores e das personagens, porque eles querem trazer um mundo para dentro. O que é a literatura? É você trazer um mundo para dentro de um outro mundo. É você viver uma vida que não é a sua. Lembre-se daqueles conceitos que a gente viu na aula da semana passada. E aí, dentro desse universo, se por um lado você tem a mística, aquela mística que eu já falei, né? A magia, né? O paganismo, misticismo cristão, começando, por exemplo, vai surgir, começar, por exemplo, as escolas do neotomismo na França. A França é sempre o berço de tudo isso. E por outro lado, o socialismo, pensando isso como se fosse uma ciência. E os autores vão estar embebidos nisso. Dentro dessa mesma época também vai surgir a teoria da origem das espécies, o livro, né? A origem das espécies, de Darwin, que vai influenciar uma outra corrente do realismo, que é chamada de naturalismo. Depois espera-se que vocês lá no segundo ano saibam qual é a diferença, por que o realismo e o naturalismo não são a mesma coisa, embora coexistam. Então, você vai ter Darwin, você vai ter Auguste Comte com o positivismo, você vai ter Marx com o socialismo científico. E o que é que tem mais nessa época? E a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, isso é uma coisa extremamente importante. É quando as ciências, especialmente as ciências ditas exatas, começam realmente a ganhar mais força. Por quê? É o momento em que começa, por exemplo, aquelas coisas que vocês vão estudar em física, acho que no segundo ano, sobre uma parte lá chamada trabalho ou energia, uma coisa assim, que você vai ver a força, umas unidades de força Joule, essas coisas todas, tem tudo a ver com o que estava acontecendo no século XIX. Porque era nesse período que começaram as grandes empresas a pagarem pessoas para trabalharem, físicos, para construírem máquinas. Aí vão começar a desenvolver, por exemplo, você tinha o tear, que era aquele de fazer tecido, que era movimentado por pessoas. Então, você pisava num pedal, ele ficava alternando uns bastidores e você ficava passando um fio de um lado para o outro até que isso formasse a trama de um tecido. Então, o que esses físicos iam fazer era pegar essa estrutura de madeira que era feita por seres humanos e criar uma série de engrenagens movimentadas pelo vapor que fizesse esse mesmo trabalho, só que agora sem os homens. O que é que competia aos homens? Simplesmente abastecer as caldeiras para que a água, porque o que é a máquina a vapor? É uma grande panela de pressão que você controla um fluxo de ar, de vapor, que vai sair e vai fazer algumas engrenagens funcionarem. Isso, na verdade, aqui é uma máquina a vapor, que é, por exemplo, a mesma do trem da Maria Fumaça. Essas coisas todas são desenvolvidas muito fortemente, aí tudo nessa época do século XIX. Então, vejam que o que é que estava acontecendo. Esse é o realismo. O que é que eles pretendiam? Abandonar aquela linguagem de sonhos, aquela linguagem espiritualizada, porque o pessoal do romantismo, especialmente a segunda geração romântica, que é chamada de ultrarromantismo ou gótica, eram os camaradas que viam espíritos, que ficavam nos cemitérios e chorando a amada morta, ou essas coisas assim meio tétricas, meio dolorosas, era o pessoal do romantismo da segunda geração. E aí o realismo entra para dar um choque de realidade nessa coisa e dizer, olha, isso não está correto, a gente tem que falar daquilo que
Não daquilo que a gente meramente imagina, mas daquilo que a gente toca, consegue tocar. Então, limitava o ângulo de visão, era como se aquilo que eu disse na semana passada, se você só enxerga a coisa a partir do material, você não vai ver além daquilo que os olhos colocam. E a literatura não tá para ser chama-se Antólios, aquele bichinho que bota na frente do burro, do burro que puxa uma carroça, que é só para ele ver a frente, não ficar vendo o que acontece de lado. Se isso acontece, a literatura vai começando a perder força. Óbvio, não é esse o caso do que vai acontecer no realismo. Eles pretendem que seja assim, mas não é propriamente assim. Pronto. Vamos ver. Visto esse, em linhas gerais, nesses 10 minutos, esse resumão do que viria a ser o realismo, vamos para entender o que é esse tal realismo mágico. Então, existem. A gente vai ver que são 3 nomenclaturas, mas por enquanto eu vou falar de 2, porque são mais propriamente, muito mais. Elas são sinônimas perfeitas. Tanto faz você dizer realismo fantástico, que é o nome que eu vou usar, quanto faz você dizer realismo mágico. As 2 definições, realismo fantástico ou realismo mágico, vão ser para nossos efeitos aqui, a mesma coisa. Mais na frente, a gente vai falar do chamado realismo maravilhoso, mas aí um pouquinho mais para frente. Então, esse realismo fantástico é uma classificação atribuída a determinado grupo de obras artísticas, vejam, são obras artísticas, aqui envolve pintura, porque esse realismo mágico começa com a pintura, livros e filmes, que apresentam a realidade mágica ou fantástica, marcada por uma deformação da realidade capaz de causar estranheza, nonsense e um clima de mistério. Nonsense é a falta de sentido. Você olha e diz, mas como é que isso é possível? E esse clima de mistério, né? Geralmente, histórias de mistério de diversos tipos, de fantasma, tem a ver com isso. Esse movimento do realismo fantástico teve o seu apogeu no século XX. Esse século XX é um século marcado. A gente sai do século XIX, entra no século XX, em que muitas daquelas coisas que estavam em germen, em semente, lá no século XIX, vão começar a produzir seus frutos. O problema é que esses frutos não prestam, já nascem podres. Então, da questão lá do cientificismo ou do positivismo de Auguste Comte, vai surgir a ideia de que nada do que seja ciência é possível. Apesar de que, se vocês repararem bem, mesmo nessa ciência, há muitas coisas que a gente tem que acreditar, às vezes ter mais fé. Vamos imaginar que você acredite no relato bíblico. Às vezes você precisa ter mais fé para acreditar nas coisas da ciência do que para acreditar naquelas historinhas lá da Bíblia. Por exemplo, essa história do Big Bang. Não há eu não estou dizendo, veja aqui, eu não estou dizendo que é verdade ou mentira. Eu estou falando de questão de que não há nenhuma explicação científica sobre isso. O que existe são especulações, são meramente teorias, não são teses. Teoria é quando você formula uma ideia, dá uma roupagem para ela, até que finalmente um dia você prova isso como verdade, aí isso vira uma tese. Não é a tese do Big Bang, ainda é a teoria do Big Bang, porque ela foi formulada, porque os cientistas partindo daquela ideia de que aquilo que a religião diz não é verdade, então eles dizem, vamos nos separar dela e tentar uma outra argumentação. Como é que a gente vai fazer? Um dia do nada estava tudo reunido num botãozinho microscópico, super condensado, e um dia isso explodiu. Mas eu acho que precisa tanta fé para acreditar nisso, como para acreditar que Deus disse e todas as coisas aconteceram. Para mim, a quantidade de fé para acreditar em um e no outro é a mesma coisa. Ariano Suassuna diz que ele precisa ter mais fé para acreditar que o homem evoluiu de um macaco do que para acreditar que Deus fez Adão e Eva. Ariano Suassuna, né? Que é um grande nome da nossa literatura. Diz, olha, eu prefiro acreditar que as coisas aconteceram como estão ali na Bíblia, porque ele diz, para eu acreditar que primeiro tinha uma bactéria, essa bactéria virou um peixe, depois esse peixe virou não sei o que, esse não sei o que virou um tatu, esse tatu virou não sei o que, depois virou um macaco, esse macaco virou um homem, ele diz, eu preciso ter muito mais fé
para acreditar nisso do que para acreditar que Deus disse: vamos fazer o homem, vamos fazer a mulher e casa os dois, pronto. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer no século XX, que é essa tentativa de desligar-se, a ciência desligar-se completamente dessa tradição. Eu vou chamar de religiosa, simplesmente, para não entrar em polêmicas maiores. A outra coisa é que esse século foi marcado por movimentos de inspiração comunista. O que Marx planta lá no século XIX, 1830, que é quando ele começa a movimentação dele com a publicação do livro O Capital, e outras coisas que ele publica. Isso vai acontecer, ainda em vida dele, ele vai ter um processo de evolução lá no pensamento dele, porque o primeiro Marx acreditava que as coisas iam acontecer naturalmente, que o socialismo naturalmente ia entrar, depois ele vê que isso não ia acontecer, e que, portanto, era debaixo de pau que entrava o socialismo. Ninguém fosse esperar, porque ele não ia, porque tinha que derramar sangue para que... A famosa Revolução Russa. Vamos entrar já nela. Só que a Revolução Russa é só uma coisinha. Século XIX, então, antes da Revolução Russa, tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1814 até 1914. Não, é depois de 1817. A Revolução Russa é de outubro de 1817, que é já a tentativa de colocar isso em prática. O que foi que aconteceu? Morte, sangue, lavaram as neves russas com sangue, e procurem depois por Holodomor, que é o extermínio pela fome de toda uma nação, que foi a nação ucraniana, que é consequências do socialismo. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, já tinha muitos partidos socialistas espalhados pelo mundo. Eles imaginavam o que é que ia acontecer. Aquela ideia de Marx, aquela ideia utópica de Marx, de trabalhadores do mundo univos, proletários do mundo univos. Quando chega a Primeira Guerra, 1914, que vai até 1918, um grupo, e aí eu já entro nesses grupos, começa a perceber que isso não ia acontecer. Os trabalhadores, os proletários, não se juntaram para destruir os imperialistas. Pelo contrário, os proletários de cada nação se juntaram para defender aquilo que os socialistas chamavam de imperialistas, que eram os donos do grande capital. E aí um grupo, começado com Mussolini, Benito Mussolini, na Itália, percebe que, peraí, essa história desse socialismo desse jeito não funciona, porque Mussolini é socialista. Apesar de que agora a ideia desses grupos todos é dizer, não, é extrema-direita. Não, nunca foi, ele é esquerda. É esquerda. Toda a inspiração, porque você não julga um movimento pelo que os professores de sociologia e filosofia dizem. Você julga um movimento pelos pensamentos que estão na base dele. E se você for analisar toda a filosofia de base do fascismo, toda ela é marxista. Só uma única coisa não é. Que enquanto o socialismo acreditava que todos os trabalhadores do mundo se uniam, Benito Mussolini disse não. A Primeira Guerra mostrou que isso não funcionava desse jeito. Então, o que é que ele queria? Trabalhadores de uma nação. Então, seriam os proletários italianos contra o resto do mundo. Eles tinham que se guardar primeiro. A única mudança que há na forma de pensar do marxismo, vamos dizer, internacional, de Karl Marx, para o marxismo ou para o socialismo nacionalista de Benito Mussolini, era essa, que ele viu que a coisa não funcionava do jeito que eles queriam que fosse. E aí, na sequência, você vai ter o nazismo, que o próprio nome nazismo é de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores dos Alemães. Trabalhadores Alemães. Eu não sei falar o nome disso em alemão, mas tem muita coisa com isso. Nave. Você começa a perceber que o Hitler já tinha percebido, ou talvez visto o que Benito Mussolini fez, e que estava realmente dando certo dentro da mentalidade socialista, que é uma mentalidade de morte. Então, como ele estava percebendo que a coisa estava dando certo, em 1933 ele se candidata a chanceler
do governo alemão e ganha as eleições, e a partir daí o processo de ascensão dele vai culminar com a Guerra de 39, que ele já era o líder supremo do Reich, né? Professor, Diga aí, Will. eu tenho uma pergunta interessante que eu estava nesse ano. Eu queria trazer essa pergunta aqui para a aula, que é uma pergunta muito interessante. Por que que os nazistas odiavam tanto o povo judeu? Odiavam tanto o seu povo? Por que que eles odiavam Porque tanto? eles acreditavam que eles eram donos de todo o capital e que toda a miséria porque a Alemanha estava passando, porque depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra, o que aconteceu? A Alemanha foi obrigada, porque a Alemanha participou da Primeira Guerra. Na verdade, parece que a Alemanha foi quem provocou a Primeira Guerra. E aí causou uma série de problemas na França. E a França, quando acabou a guerra, acho que é o Tratado de Versalhes, se não me engano, obrigou a Alemanha, junto com os países do eixo, obrigou a Alemanha a pagar todos os custos da construção. Todas as despesas da guerra e todas as despesas que a Alemanha tinha causado à França antes da guerra acontecer. Aí Hitler, que estava puto com tudo isso, a primeira coisa do nazismo era se vingar, não mais só da França, mas de todos os países do eixo que vinha a ser a Europa inteira. E aí foi uma tentativa de... Aí a França caiu na besteira, na Segunda Guerra, de ficar neutro. Não, nós somos neutros. Os alemães, obviamente, não respeitaram isso, porque o grande foco de ataque deles foi vingar-se da humilhação que a França impôs à Alemanha na Primeira Grande Guerra. E recuperar tudo que a França tinha roubado dos alemães com o Tratado de Versalhes. E aí a França, somos neutros, nós estamos aqui, não queremos guerra com ninguém, somos de paz e amor. Paz e amor que a Alemanha invadiu e tomou conta da França inteira. Mas, então, os movimentos comunistas, desde 1917, é 1917, né? A Rússia desde 1917. Novembro para a gente, outubro para eles. Até hoje, a gente não tem uma média de pessoas que foram assassinadas, excluídas aquelas do nazismo, os 6 milhões. Embora os nazistas não mataram só judeus, né? Ali estavam incluídos judeus, gays, ciganos, negros, maçons, Rosacruzes, tudo aquilo que eles imaginassem que de alguma maneira estava ligado com os judeus, era para destruir tudo, principalmente a maçonaria e os Rosacruzes. E aí, os negros era só por questão de acharem que eram animais. Só por isso. Aí é outra questão. Mas e os ciganos? Então, era um extermínio étnico, era uma limpeza racial do mundo. Exterminar esse povo, essas sub-raças, como eles chamavam, para que prevalecesse a raça superior, que era, segundo eles, a raça ariana, né? Era a raça pura, né? Era os negros. Não era nem raça, era sub-raça, que é pior ainda. E aí, desde 1917 até hoje, assim, numa estimativa muito por alta, já vai chegando perto de 200 milhões de pessoas assassinadas por todos os governos que assumiram alguma mentalidade socialista. Os alemães foram pouco mais, uns 8 milhões, talvez. Agora já tem mais quase 200 milhões e ainda tem gente que acredita que isso é de vida e de paz. Uhum. Quem defende isso, professor? Eles pensam, não vou usar os defensores dessa teoria, não que eu defenda essa teoria ainda, essa tese, mas eles dizem que, quem defende essa tese diz que o socialismo ainda não foi alcançado da sua forma plena. Primeiro, então, não é tese, é teoria. E segundo, teoria. Eles vão contra tudo aquilo, eles vão contra tudo aquilo que Marx definia. Marx diz, até agora, a filosofia cuidou de interpretar o mundo, cabe-nos agora transformar. Então, não existe essa. Eles estão indo contra o que é o materialismo dialético,
que não foi implantada ainda. Não foi, porque a gente analisa, segundo a ótica materialista dele, pelos fatos. E em nenhum lugar isso funcionou. E cada vez que diz, ele não implantou corretamente, só aparecem mais mortes. Basta você analisar Lênin, Trotsky, toda aquela galera, cada um que quisesse matar mais do que o outro. Eu já ouvi falar disso. Verdade. Eu não estou defendendo, não, tá, gente? Não é uma discussão nossa, eu estou trazendo um tópico para eu só estou dizendo que não é uma tese, é uma teoria. Professor. Vamos embora, porque a aula não é de filosofia. Uhum. Apesar de que em filosofia vocês não vão discutir esse tipo de coisa nunca. Apesar de existirem obras com essa característica de realismo fantástico desde o século XVIII. Mas o apogeu, lembre-se que eu disse há pouco tempo, que o apogeu foi no século XX. Mas elas começam, as obras com essa característica, começam no século XVIII. Na literatura, que é a que nos interessa, portanto, eu não vou me deter nem nas obras de cinema, nem nas obras de pintura, sobre o realismo fantástico nesses dois campos. Vou me deter simplesmente ao realismo fantástico na literatura. Na literatura, os livros com viés fantástico foram escritos por autores, por exemplo, como Gabriel Garcia Marques, com o livro 100 Anos de Solidão, Franz Kafka, no livro A Metamorfose, é um livro fininho, aconselho vocês a lerem, e Machado de Assis, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive eu estou com ele aqui, e depois eu tenho um pedacinho para ler para vocês, onde a gente encontra... O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele não é realismo fantástico. Ele contém muitos aspectos de realismo fantástico, certo? Então, do contexto histórico a gente já falou, né, uma série de coisas. No material que vou disponibilizar para vocês tem outras coisas ali, inclusive eu não coloquei, mas vou colocar a questão de Holodomor, eu me lembrei aqui agora. Quais são as principais características desse realismo fantástico? Desde 1940 que se discute, 1940 e 1950 foi o tempo que houve uma grande discussão sobre esse realismo fantástico, com o intuito de caracterizar as obras, dizer, essa aqui é realismo fantástico, caracterizando as obras em que a realidade era mostrada de forma mágica, fantástica, em oposição àquele realismo fantástico, aquele realismo científico, que eu tinha comentado com vocês no início da aula, que era para poder dar esse contexto para entender o que é que o realismo fantástico traz em contraposição àquilo que o realismo científico vem apresentar. Esse realismo fantástico, portanto, é caracterizado por uma forma estranha de conceber o real. É uma forma deturpada de compreensão do real. Só que uma deturpação no sentido mais de mística. Lembram-se daquelas três correntes que dominavam? O místico, o científico e o dogmático. Então, era uma forma estranha de conceber o real ou ainda uma deformação mesma da realidade. Esse termo, realismo fantástico, surge em 1925, quando um alemão chamado Franz Roh, num livro em que ele tentava caracterizar a pintura pós-expressionista, aí ele criou esse termo de realismo fantástico, realismo mágico. Nessa perspectiva, então, alguns críticos buscaram diferenciar o realismo fantástico daquele chamado realismo maravilhoso. Lembra-se que eu disse no início que a gente tinha o realismo fantástico ou mágico e o realismo maravilhoso. Esse realismo maravilhoso, enquanto um está ligado a uma deformação da realidade, de uma realidade monstruosa, muitas vezes, o realismo maravilhoso é só associado ao que é incomum, ao extraordinário, mas sem estranhamento dos personagens diante da realidade maravilhosa. Algo muito associado à cultura latino-americana. No realismo fantástico, tudo não passa de uma criação. Já no realismo maravilhoso, há uma representação do maravilhoso presente na realidade. Portanto, o maravilhoso é expresso com naturalidade, como é possível observar nas lendas indígenas, por exemplo. Contudo, apesar disso tudo, a gente pode englobar numa mesma categoria o realismo maravilhoso e o realismo mágico. Para simplificação, porque isso talvez, essa diferença entre realismo maravilhoso e realismo fantástico, seja mais importante para uma coisa mais universitária. Para a gente pode dizer que é tudo a mesma coisa.
que, de forma geral, apresentam as seguintes características. Uma delas que eu já disse, né, o nonsense, que é a falta de sentido, a surrealidade ou suprarrealidade. Vejam, o que são surrealidade e suprarrealidade? Você tem a realidade aqui, pense aqui, ó, no tamanho do meu nariz é a realidade. A surrealidade é o que está abaixo da realidade e a suprarrealidade é aquilo que está acima dela. Então, o surreal é aquilo que está nos níveis abaixo da realidade e o suprarreal é aquilo que está acima do âmbito da realidade. De qualquer forma, em ambas as situações, é uma situação absurda. E aí existe o irracionalismo ou o ilogismo, que são fatos que contrariam as leis naturais, a presença do sobrenatural, acontecimentos sem explicação, capacidade de provocar estranhamento nos leitores ou nos receptores, e vínculo com o mistério ou o desconhecido. Ainda há outros aspectos que estão presentes em muitas histórias do realismo fantástico, não em todas. Do mesmo modo, obras pertencentes a outras escolas podem apresentar algumas características dentre aquelas que vamos listar agora na sequência. Conteúdo de elementos mágicos ou fantásticos percebidos como parte da normalidade dos personagens, eu falei dela. Presença de elementos mágicos, algumas vezes intuitivos, mas nunca explicados. Presença do sensorial como parte da percepção da realidade. Realidade dos acontecimentos fantásticos, embora alguns não tenham explicação ou sejam improváveis de acontecer. Percepção do tempo como cíclico ao invés de linear, segundo tradições dissociadas da realidade moderna. Distorção do tempo para que o presente se repita e se pareça com o passado, transformação do comum e do cotidiano em uma vivência que inclui experiências sobrenaturais ou fantásticas, preocupação estilística, partícipe de uma visão estética da vida que não exclui a experiência do real. Vamos imaginar aqui uma coisa. Quando Harry Potter, eu acho que no segundo volume da saga, vai para Hogwarts, ele tem que entrar por uma plataforma que é a 9¾ que fica, pegar o trem nessa plataforma 9¾ Você tem a plataforma 9 e você tem a plataforma 10. A 9¾ deveria estar bem pertinho da 10, né? 1/4, 2/4, 3/4, 1/2. Aqui meio. 2/4 dá meio. Então, só que ali o que é que tinha? Uma coluna, uma pilastra. E aí, qual é o estranhamento? É quando aquela família, não me lembro o que é que acontecia direito, eles vão, seguem e entram como se a pilastra fosse nada. Isso é uma coisa fantástica. Isso causa um estranhamento. É aquela coisa que a gente falou, né? A suspensão da descrença. Diz, vamos aceitar que aquilo é verdade. Desligar um pouquinho da realidade, né? Na verdade, é isso que o realismo fantástico faz. Ele mostra a realidade para a gente de um jeito que a gente não está vendo. Então, Tolkien pode ser considerado... Mas também, por outro lado, a gente não pode dizer que aquilo não exista. Não é possível. Tolkien Você não tem como provar. Realismo? Tolkien pode ser considerado realismo fantástico, então? Sim, sim. Porque todas aquelas coisas que ele traz para o mundo, ou pelo menos para aquele mundo que ele cria, ou aqueles diversos mundos, né, que ele cria, o mundo dos elfos, o mundo dos hobbits, toda aquela coisa lá, ele traz realidades que sensorialmente a gente não percebe. Mas a gente pode dizer que, vamos imaginar, então está em literatura na imaginação, e para completar, a gente não está em realidade fantástica, que é perversão, uma subversão da realidade. Vamos imaginar uma coisa estranha. Dragão. Vamos imaginar que Tolkien tenha um dia algum duende tenha passado, deixou cair por acidente um LXzinho dentro da bebida dele. Enquanto ele estava ali sentado na sala dele, fumando o charuto, ele tomou, junto com o uísque dele, a porção que o duende derramou. E aí, esse véu que separava essa realidade palpável, concreta, se abre para ele e ele começa a vislumbrar todos esses mundos que estão aqui, mas que também não estão. Veja, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, viu? Eu estou levantando uma hipótese dentro dessa ótica do realismo fantástico. E aí, Tolkien começa a escrever todas aquelas coisas que ele viu.
Lembra daquela historinha que eu contei para vocês lá no início, daquela visão lá do profeta, do Vale dos Ossos? Aquilo foi uma visão, não é que aquilo tenha acontecido. Aquilo é realismo fantástico. Se a gente for pensar, diz, muitas das visões que os profetas tiveram lá, 500, 600 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, muitas daquelas visões já eram alguma coisa de realismo fantástico. Na verdade, quem vai advogar uma série de coisas dessas, eu acho que eu já falei do livro dele para vocês na semana passada, deixa eu só pegar aqui que eu não me lembro do título, que eu não li ainda. A aula passada, a gente falou muito do Northrop Frye, né? Northrop Frye e Ana Maria Machado. Ele tem esse livro aqui, que é chamado O Grande Código. Vejo que ainda está dentro do plástico. O Grande Código, a Bíblia e a literatura. O que é que ele quer mostrar aqui, em tese? Pelo menos é o que me parece. Que muitas das coisas, muitas dessas histórias que já estavam lá na Bíblia, são reaproveitadas, aquela história das mitologias de que a gente falou na aula passada, né? As releituras das mitologias. Muitas daquelas histórias que estão presentes na Bíblia, que é o livro, vamos dizer, um dos grandes livros formadores da cultura ocidental, muitas daquelas histórias são relidas, são reinterpretadas, são recriadas. E aí, o realismo fantástico, se a gente for pensar por essa ótica de Frye, não estaria tão longe de já encontrar seu fundamento, talvez, lá no mundo do Antigo Testamento. Os livros do Ocidente é a Bíblia e Homero. O resto é cópia disso, é derivado disso, é ruim. Mas tem os de filosofia que ajudaram também, né? Você vai ter... Sócrates não escreve nada. Você tem Platão, você tem Aristóteles, você tem as comédias gregas, Aristófanes, lá com as nuvens. Tem mais coisa do que meramente Homero aí. Mas resumindo, é só esses dois. Mas, de qualquer forma, se você for parar para ver, é sempre uma interpretação do mito. Do mito, entendido aquilo que eu deixei na aula passada, né? O mito como uma história, sem nenhuma pretensão de ser verdade, nem, pior, ser julgada mentirosa. É uma história. Ela não quer ser verdade, mas também a gente não pode tê-la por mentira. Bem, aqui no Brasil, quem começa com esse realismo fantástico é um cara que é pouquíssimo estudado. De verdade, eu vou até fazer uma confissão, eu só ouvi falar da aula, que é Murilo Rubião. O livro, de onde eu vou ler um pedacinho, eu vou até depois procurar mais coisas sobre isso. Nunca ouvi falar disso. Eu também não, primeira vez foi estudando para esse material. O livro de que eu vou tirar um pedacinho chama-se O Pirotécnico Zacarias. Veja que interessante. Aí depois eu paro isso e vou entrar em Machado de Assis, porque há uma ponte entre esses dois. Só que Machado de Assis é bem mais antigo do que o Rubião. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto, eu já estou citando o livro, viu? O Pirotécnico Zacarias. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo porque os meus companheiros fogem de mim, então logo me avistam pela frente. Quando, apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra. Em verdade, morri. E o que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte? Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e devo dizer, com mais agrado do que anteriormente. Veja, ele era uma alma, um espírito que estava ainda preso aqui nesse mundo e que a gente não consegue provar. Outra coisa que eu esqueci de dizer sobre o tempo em que o realismo científico aparece, é que começam as codificações de Allan Kardec do Espiritismo. Ainda que algumas pessoas hoje queiram mostrar o Espiritismo como uma loucura, Allan Kardec era eu não entendo muito de Espiritismo, não, mas Allan Kardec era um professor universitário de alto gabarito na época dele, e ele se meteu a estudar aqueles fenômenos que estavam começando a aparecer, das mesas falantes, essas coisas assim. E a mesa falante, porque botava aquele copo, aquela história daquele copo que fica formando palavras, guiando a mão da pessoa. Chamavam isso de mesas falantes, ou mesas dançantes também. Então, Allan Kardec, como professor,
universitário, vai tentar estudar aquele fenômeno cientificamente. Desses estudos dele, aí ele se mistura dentro mesmo do espiritismo e vai começar o processo de codificação daquilo, de toda aquela doutrina. A pretensão dele, como qualquer outra coisa desse século XIX, era científica. Era estabelecer era estabelecer as diretrizes científicas daquele movimento. Vamos agora para Machado de Assis. A gente vai para aquele livro que eu disse lá no início, né? No início não, agora há pouco, que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou começar, a gente vai ver duas coisinhas desse livro. Esse livro é de 1881. Veja, está quase no fim do século XIX. Faltavam 19 anos para o século acabar. E aí aparece esse livro. Esse livro é considerado aqui no Brasil, veja que coisa estranha, um livro cheio de realismo fantástico é considerado no Brasil o início do realismo científico. Mas coisas que só Machado de Assis consegue, viu? O cara virou a Suma Teológica no livro. Como assim? Eu vou ler um pedaço desse daí. Sim, ele virou a Suma Teológica de São Tomás. Acho que se ele ler o capítulo aí, ele vai... olha aí, ele vai mostrar a Suma Teológica. Vamos aqui, vou ler um pedaço do primeiro capítulo, um pedaço que nos interessa, e depois eu vou para o capítulo esse que... Quem estava falando era o Will, era? Era eu. Pronto, aí depois eu vou para esse capítulo que o Will referiu aí. O primeiro capítulo chama-se Óbito do Autor. Óbito, vocês sabem, né? Significa morte. Aí é o autor escrevendo isso. Há algum tempo, hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Veja que interessante a posição do adjetivo aí, como muda o sentido, né? Um autor defunto significa que o cara já escrevia, já era um autor antes de morrer. Um defunto autor significa que ele só se tornou autor depois que morreu. Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, a sepultura, acampa, foi outro berço. A segunda, porque ele disse que eram duas razões, a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés também contou a sua morte, mas não a pôs no introito, no início, mas no cabo, no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara do Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncio. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Dizia o discursante: vós que os conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor, crua e má, que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Isso é sério, tá falando da Amazônia, porque se não fosse, encaixa muito bem, viu? Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Aí vamos para o outro capítulo. O outro capítulo, que é o capítulo 7, chama-se O Delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência m'o agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto para a narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente,
tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando, era a palavra escanhoar aí, que eu disse que só tinha visto naquele livro lá do Ateneu, mas tinha aqui também. Escanhoando um mandarim que lhe pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica. Ai, olha a Suma Teológica o que é. E o cara virou um livro dessa grossura. Não, essa minha é assim miudinha, viu? Só tem umas 4.000 páginas. Não, umas 3.000 páginas. Porque ela é escrita em corpo 9. A letra é tamanho 9. Menor do que letra de rodapé de página. Imagina a fonte normal. Geralmente ela é escrita em corpo 11 ou 12. Então, veja que isso aqui deve triplicar de tamanho. Eu conheço outras edições que são em 5 volumes. Eu também tenho 2 livros dessa grossura aí. Eu gosto de dar também. Aí ele se virou nisso daqui, né? Logo depois, primeiro ele se transformou no barbeiro chinês. Depois senti-me transformado na Suma Teológica de Santo Tomás, impressa num volume, encadernada em marroquim, com fechos de patas e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. Isso ele está dizendo que o que se passava na cabeça, ele estava expressando isso na realidade, né? Aí disse, deu uma completa imobilidade. E ainda agora me lembro que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, cruzando-as sobre o ventre, alguém as descruzava. Vigília, decerto, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado. Não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira, de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo, não me entendeu ou não me ouviu. Se é que não fingiu essas duas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão. Tem 3 coisas interessantes aqui. Primeiro, veja, ele pegou 2 personagens, um da mitologia grega, outro da Bíblia, que os animais falavam. O cavalo de Aquiles e a jumenta de Balaão. Acho que essa jumenta de Balaão está lá no livro de Números. E outra coisa interessante, eu disse que eram 3, falei de 2, agora a terceira. O nome hipopótamo, em grego, significa cavalo, hipo. Por isso tem hipódromo. Aquele lugar onde correm, fazem as corridas de cavalos. Então, o hipopótamo, pótamo é rio, e hipo, cavalo, cavalo do rio. Então, ele perguntou se ele era descendente, porque o hipopótamo linguisticamente é um cavalo. Retorquiu-me com um gesto peculiar a esses 2 quadrúpedes, abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Então, ir até a origem era tão importante quanto ir até o fim dos séculos? Reflexões de um cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca como a neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve, e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Respondeu lá o hipopótamo. Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão, só que Abraão é bem depois do Éden, né? Mas se nós estamos caminhando para trás, quer dizer, já tinham passado Abraão, agora Éden, agora o início de tudo. Redaguiu motejando a minha cavalgadura.
Fiquei vexado e aturdido, a jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegávamos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados como lhes devassassem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo de nossos pés até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi, além da imensa brancura da neve que dessa vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez, a espaços, me aparecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficará estúpida diante do homem. Não vou ler mais não, vocês já devem ter reparado nessas narrativas o quanto de fantástico tem aí, reparem. Primeiro, um hipopótamo falante. Segundo, essa planície de neve, em que tudo era de neve, inclusive o sol. O sol, em vez de esquentar, esfriava, porque ele era de neve. As plantas eram de neve, as montanhas eram de neve, os animais enormes, monstruosos, tudo de neve. Tudo era neve. Fica parecendo até... Qual é o nome do livro mesmo? Isso. Memórias de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas assim, a coisa que eu mais gosto desse livro é a última frase. A última frase é a melhor coisa que eu já li, assim. Mas não conte não, eu quero ler Não, ainda. qual é a última frase, não. Conta aí. Não, que eu vou ler esse livro ainda, não conte Não, não. a última tá no Mas é a última não, frase, não é a última coisa que acontece. Sim, mas a última frase pode ter alguma coisa, né, bicho? Sim, No mas livro, só velho. isso. Meu Pô, irmão. ele tá fazendo isso, né? Quando vê se nem vai ler o livro. Eu vou, cara, eu tô armando aqui um plano de estudos. Ah, sim. aí ele já ria. Mas tem uma no início bem interessante, tão interessante quanto essa. A dedicatória do livro. Eu acho a dedicatória do livro fabulosa. A dedicatória eu posso ler. A frase lá do a que se referiu É tão revelador assim? o... Não, ela não revela nada sobre... É só sobre a psicologia do defunto, né? Aham. Esse livro eu acho que ele é considerado científico porque ele falava de psicanálise anos antes de Freud. Ele preveu, entre aspas, a psicanálise. Então é científico por causa disso. Oxente, cadê aqui? Onde foi que ele botou? Ah, tá aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como essas saudosa memórias lembrança, póstumas. essas memórias póstumas. É, Veja que sensacional. o livro é a abertura do realismo científico, mas é... Se vocês inventarem de ler esse livro, vai ser interessante, vocês vão ver. Existe muita coisa de realismo, é verdade, de realismo científico. Mas, se você levar em consideração que toda a história está sendo contada e escrita pela alma do defunto, que o livro é uma escritura depois da morte, na tinta da galhofa e da ironia, como ele mesmo diz, aí você vai dizer, realmente, ele de realismo científico tem é nada. Então, outros autores que trataram, também foram influenciados por esse realismo fantástico, foi Edgar Allan Poe, por exemplo. Há um livro dele chamado Histórias Extraordinárias, é interessante, e a poesia, uma poesia grande chamada O Corvo, cuja primeira tradução em português foi feita por Machado de Assis. É lindíssima. Peraí, deixa eu pegar ela ali.
aqui a obra completa de Edgar Allan Poe. Deixa eu encontrar aqui a tradução de Machado de Assis. Porque esse livro traz, se não me engano, 3 traduções do Corvo. Uma de Machado de Assis, outra de Fernando Pessoa, e aqui está junto com o texto em inglês, que é de... Não sei, não está dizendo aqui não, mas vou pegar de Machado e ler duas estrofes, 2 ou 3 estrofes. Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta. Ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho? Há de ser isto, e nada mais. Ah, bem me lembro, era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava, repouso em vão, a dor esmagadora. Destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. O último verso da estrofe termina sempre com esse mais. Aí eu vou para onde o corvo entra, né? Abra a janela e, de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo ao ar suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas, trepado fica, e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com um gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento, e eu disse: ó, tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça tua nua tragas, sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes, senhoriais. Como te chamas, tu, na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu lhe fazia, fico atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto: uma ave negra, friamente posta num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra que ali disse, toda a sua alma resumisse, nenhuma outra proferiu, nenhuma, não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei: perdi outrora tantos amigos tão leais, perderei também este em regressando à aurora? E o corvo disse: nunca mais. Estremeço, a resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino ha castigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou a amarga e última cantiga, esse estribilho, nunca mais. O poema é bem grande, depois vocês procurem. Aconselho a procurarem a tradução de Machado de Assis primeiro, que ela foi a primeira, merece ser lida primeiro. O Corvo, Edgar Allan Poe, tradução Machado de Assis. É linda. Isso também é realismo fantástico. Veja, você está conversando com um passarinho. Passarinho esse, o corvo, que na mentalidade europeia é sinônimo de morte, de maldade, do diabo, de tudo que é ruim. É um símbolo. O corvo nunca é sinal de boa. Primeiro porque ele é um coprófago, né? Come carne dos defuntos. Então, geralmente eles vão estar nos cemitérios ali, cavando uma cova rasa, atrás de buscar alimentar-se. Aí você vai ter, né, o Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, chilena, Jorge Luiz Borges, argentino, Oscar Wilde, irlandês, Franz Kafka, tcheco, Alejo Carpentier, cubano, Bram Stoker com o Drácula, irlandês também, Julio Cortázar, argentino, Lewis Carroll, britânico, o autor lá de Alice no País das Maravilhas,
Horácio Quiroga, uruguaio, e Milan Kundera, tcheco também, Ítalo Calvino, italiano, Manuel Escorça, peruano, e Reinaldo Arenas, cubano. Eu vou anotar esses nomes depois. Não, mas esse material eu vou deixar disponível lá no Cigaá. Ah, então tá, então E beleza. aqui tem uma listinha com algumas obras que tem a marca do realismo mágico. Histórias Extraordinárias, que eu falei, né, de Edgar Allan Poe. Eu não peguei Histórias Extraordinárias porque eu já procurei ali e eu não sei onde está. Já procurei ali na minha estante e não encontrei. Tomara que eu não tenha perdido. 100 Anos de Solidão, A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, O Outro, da obra O Livro de Areia, de Jorge Luis Borges, Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, A Metamorfose, de Kafka, O Reino desse Mundo, de Alejo Carpentier, O Drácula, de Bram Stoker, Alice nos Países das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos, ambos, Contos da Selva, de Horácio Quiroga, O Livro do Riso e do Esquecimento, de Milan Kundera, O Visconde Partido ao Meio, e também As Cidades Invisíveis, os dois. O Visconde Partido ao Meio é de 1952 e As Cidades Invisíveis de 1972, ambos de Ítalo Calvino. Desse de Ítalo Calvino, eu tenho aqui os dois. Aqui está o Visconde, As Cidades Invisíveis, esse eu não li ainda, vou colocar aqui na lista para ler, e esse outro aqui, o Visconde Partido ao Meio, e esse aqui é uma história interessante. Esse aqui é um Visconde que saiu para uma guerra contra os árabes, contra os turcos, não estava querendo ir, mas como uns príncipes, umas pessoas importantes, amigas dele, estavam todas envolvidas nessa guerra, e ele inventou de ir. Nisso, passa uma bala de canhão e o divide ao meio. E o interessante é que ele fica vivendo. Aí onde está o realismo fantástico, né? Como é que a pessoa dividida ao meio, né, metade cortada assim, meio, continua vivendo, andando com uma perna só, e as duas partes se separam e vão para lugares independentes. Uma curiosidade é que cada uma dessas partes ficou com uma personalidade. Então, o mal ficou numa parte e o bom, o que havia de ruim dentro dele, ficou só numa parte e o que havia de bom ficou noutra parte. Veja como é a história do realismo fantástico, é uma coisa interessante, né? Você consegue ter uma impossibilidade como essa acontecer dentro da literatura. E não se pergunte como isso vai acontecer. Faça a suspensão da descrença, de que a gente falou na aula passada. Dona Flor e seus dois maridos, por exemplo, é uma história dessa. A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Macunaíma, de Mário de Andrade. Eu falei de Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado. O Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, e o Coronel e o Lobisomem. Essa do Coronel e o Lobisomem é uma doidice, é muito bacana esse livro aqui. Eu tenho que relê-lo, é de 1974. Incidente em Antares é de Érico Veríssimo também. Esse foi tanto o Coronel e o Lobisomem, Incidente em Antares, viraram minisséries. A Dona Flor também, seus dois maridos, viraram minissérie na Globo. Contudo, Murilo Rubião é o principal representante da literatura fantástica brasileira. Os trabalhos de sua autoria são O Ex-Mágico, A Estrela Vermelha, Os Dragões e Outros Contos, O Pirotécnico Zacarias, né, que eu li um pedacinho para vocês, O Convidado, A Casa do Girassol Vermelho, O Homem de Boné Cinzento e outras histórias. Outro grande nome do realismo fantástico brasileiro foi José Veiga, autor de contos, novelas e romances. Sua obra ora se aproxima do maravilhoso, ora do absurdo ou do alegórico, abolindo as fronteiras entre as caracterizações. A obra fabulosa do realismo, que eu acho, é Saramandai, de Dias Gomes. Essa virou uma minissérie na Globo também. É muito engraçada. Dona Redonda, a cidade chamava-se Boli Boli. O Zico Rosaldo, que quando pensava que não saía, espirrava formigas. Seu Cazuza, que o coração saía pela boca. Dona Redonda, que termina explodindo no fim da história. Essa novela foi massa. Hum? Acho que eu assisti esse negócio na Globo, eu vi a mulher Saramandaia explodindo. virou novela.
Foi novela ou foi minissérie? Foi novela. Foi novela, professor. Novela. Foi Era novela, aquela professor. novela de noite, né? Que É. passava 11 horas da noite. É bacana. O realismo fantástico na literatura latino-americana. No início do século XX, era muito comum que os escritores viajassem frequentemente aos centros culturais europeus, como Berlim, Paris, Madrid, e fossem influenciados pelos movimentos artísticos que estavam acontecendo naqueles lugares naquela época, né? Por exemplo, Alejo Carpentier ou Arturo Pietri, por exemplo, foram fortemente influenciados por movimentos como o surrealismo durante suas estadas em Paris, entre 1920 e 1930. Sem embargo, a publicação da tradução de Ró, daquele Franz Ró, de que falei lá no início da aula, na Revista do Ocidente, encabeçada pela figura de Ortega y Gasset, foi o disparador da vinculação dos realismos mágicos pictóricos e literários. Jorge Luis Borges inspirou e alentou outros escritores latino-americanos no desenvolvimento desse novo gênero. Por exemplo, ele vai... a sua primeira publicação de realismo fantástico é de 1935, chama-se História Universal de la Infâmia. Entre 1940 e 1950, o realismo fantástico latino-americano alcançou seu apogeu com a quantidade imensa de escritores, principalmente argentinos. A perspectiva crítica para o realismo fantástico, como um conflito entre realidade e anormalidade, provém da dissociação do leitor ocidental com a mitologia. Quer dizer, aquilo que a gente começava na aula passada, a gente está distanciado desse tesouro, né, desse tesouro cultural que são as grandes histórias formadoras do nosso imaginário, que são as histórias da mitologia grega, mas não só. Como eu disse na aula passada, se você se interessa por mitologia nórdica, se você se interessa por mitologia africana ou por mitologia indígena, leia, porque essas coisas, por exemplo, eu até citei na semana passada, que eu acho que eu devo ter falado isso, não lembro, mas é provável que eu tenha falado, que Monteiro Lobato se inspirou muito nessas mitologias, né? Na mitologia indígena, por exemplo, ele tem o Saci Pererê, a mula sem cabeça. Vai pegar da mitologia grega, ele mete o Minotauro lá dentro da turma do sítio, o reino das águas claras, que não é da mitologia grega, mas talvez seja uma mistura com Atlântida, por exemplo. Então, o Monteiro Lobato pegou uma série de mitologias e trouxe-as para cá. Tanto que muitas vezes o leitor que vai pegar Monteiro Lobato para ler vai estacar em algumas coisas porque não tem mais esse universo cultural, que foram leituras que influenciaram a obra de Monteiro Lobato. Então, essa dissociação do leitor ocidental com a mitologia, que é uma raiz do realismo fantástico, que as culturas não ocidentais compreendem com mais facilidade, porque elas estão ainda integradas com isso. Você vai para o mundo, por exemplo, indiano, da Índia. Toda a mitologia deles continua presente ali na vida cotidiana deles. A confusão no Ocidente se deve à concepção por isso que eu estava com calor, meu ventiladorzinho parou de trabalhar. Deixa eu desligar um pouco. Calor do inferno. Então, a confusão no Ocidente se deve à concepção do real criada num texto realista mágico. Em lugar de explicar a realidade, utilizando as leis naturais ou físicas, esse gênero cria uma realidade na qual a relação entre os incidentes, entre os acontecimentos, as personagens e o entorno não pode basear-se ou justificar-se em seu status dentro do mundo físico. Spindler sustenta que existem 3 tipos de realismo fantástico, ainda que não sejam incompatíveis entre eles. Então ele tem o realismo metafísico, né, o fantástico metafísico, que é europeu, com o sentido de estranheza e o estranho, por exemplo, na ficção de Kafka, o ontológico, caracterizado pela seriedade ao relacionar eventos inexplicáveis, e o antropológico, que é uma cosmovisão nativa, em que uma cosmovisão nativa se une à cosmovisão racional ocidental. Se bem que haja muitas críticas sobre ser a América Latina pedra angular
o berço de todas as obras do realismo fantástico, é indubitável que foi nesse continente onde se aproveitou e expandiu ao máximo, oferecendo ao mundo uma grande quantidade de autores do gênero. E aí, as características, existe uma série de características que proporcionam a um texto a categoria de realismo fantástico. Sem embargo, não são excludentes nem exclusivas. E sua aplicação numa obra varia, podendo utilizar uma ou muitas delas. Apesar disso, representam mais ou menos com precisão aquilo que podemos esperar de um texto desse estilo. Os elementos fantásticos, o realismo fantástico retrata eventos fantásticos, em tom, mas dentro, como se fossem reais. Coloca fábulas, contos, personagens e mitos em relevância social contemporânea. A existência de elementos fantásticos no mundo real proporciona a base para esse movimento. Os escritores não inventam mundos novos, mas revelam o mágico que há neste mundo, como faz, por exemplo, Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão. A reticência do autor é a retenção deliberada, como diz a Maria Beatriz Chanady, é a retenção deliberada de informação e explicações sobre o desconcertante mundo fictício. O narrador é indiferente. A história procede com precisão lógica, como se nada tivesse acontecido de extraordinário, já que os eventos mágicos se apresentam como coisas ordinárias, comuns, o que faz que o leitor aceite a fantasia como algo normal e algo corriqueiro. Explicar o mundo sobrenatural ou apresentá-lo como extraordinário reduziria imediatamente sua legitimidade em relação com o mundo natural. As linhas da trama dos textos do realismo fantástico empregam de maneira característica os planos da realidade híbridos, múltiplos e às vezes opostos, como o urbano e o rural, o ocidental e o indígena. Esse ponto concentra-se, ponto sobre a metafísica, no papel do leitor na literatura. Com suas múltiplas realidades e sua referência específica ao mundo do leitor, explora o impacto que a ficção tem na realidade e vice-versa, deixando o leitor no meio dele. Desse modo, é uma ferramenta ideal para chamar a atenção sobre críticas sociais e políticas. Por exemplo, Saramandaia é cheia disso. Dias Gomes faz uma série de críticas ali que talvez a gente as perceba melhor no livro do que no texto, na novela. Esses textos também são textos que nos levam a ter maior consciência do mistério. Quem melhor descreveu esse conceito, foi Luiz Leal, que expressa esse sentimento como aproveitar o mistério que respira detrás de todas as coisas. É uma literatura em um nível intensificado, em que o leitor deve abandonar os vínculos que tem com o convencional, por exemplo, o avanço, o progresso da trama, a estrutura do tempo linear, base científica, etc., para conseguir obter um maior estado de consciência, de conexão com a vida e com os significados ocultos, algo que está presente em quase todas as obras do realismo fantástico. Meu Deus, que calor. Não vai, não. Bom, sobre o realismo fantástico é isso. Eu fui meio correndo, mas porque a gente tem o tempo. Ainda bem que deu tempo e sobrou, né? Vocês... Deixa eu terminar aqui de gravar.